enquete. Quem fez a melhor contratação dessa janela de transferências? Começa com você, CJ. No pique, buenas tardes. Boa tarde, Everton. Boa tarde aos amigos do estúdio, a quem está em casa também. Essa é uma excepcional pergunta, porque nós vamos responder tudo com pré, né? Ninguém entrou, jogou e teve uma sequência. Tem o Diego Costa que entrou, que fez o gol contra o Bragantino, mas... jogou 90 minutos? Não jogou não. Não, né? Não. Que entrou, fez o gol contra o Bragantino, mas visivelmente fora de ritmo, pelo tempo que ficou. Andrés Pereira veio agora muito recente também. O William, Caleri e outros que nós vimos a reportagem aí, não tiveram tempo ainda de mostrar e jogar. Então nós estamos bem na teoria. Acho que o futebol existe essa avaliação teórica, essa avaliação prévia, e isso vale muito para o torcedor, né? Essa discussão, a gente levantar aqui hipóteses, mas que ela pode mudar, Everton, em uma rodada ou em um campeonato. Em um campeonato é com certeza, né? Em uma rodada a gente já vai ver uma diferença que eles podem fazer na prática, que podem fazer nos clubes, o quanto vão acrescentar individualmente e coletivamente, que são ótimos nomes, ninguém tem dúvida. O histórico e o currículo falam por si só. Agora, curto e grosso, se você pede para responder, vamos ficar com a contratação do nosso quintal aqui, Diego, porque já entrou e já fez gols. Então, eu sou time... Pergunta para mim, por que eu votei no Diego Costa? Por que você votou no Diego Costa? Porque eu sou bairrista. Boa tarde, menino Gris. Diego Costa, Caleri, Andrés Pereira ou William? Por gentileza, na câmera da verdade, meu amor. Bom dia, boa tarde, Everton. Boa Agora, tarde. se você quiser, o André está autorizando aqui, se você quiser colocar Renato Augusto, Roger Guedes, Juliano, fica à vontade também. Douglas Costa, fica à vontade. O Douglas Costa não foi dessa janela, Não tá na... já foi anterior, é verdade. É das mais recentes. Eu não entendi por que o Zarat não entrou. O Zarat, porra, do América. Inclusive, jogava no time que você sabia que ele jogava no Boca? Sabia. Porque o time que você torce, pô. Ô Everton, a janela foi forte, né? Muito forte. Muitas contratações de impacto, mostrando que a condição financeira dos clubes talvez não seja tão ruim como se propaga, né? Ou que talvez o desespero pelos resultados ele sobrepujou aí a importância do dinheiro, né? Então, a gente precisa ter muita atenção com o que vai acontecer daqui em diante, né? A gente tem debatido muito a questão financeira dos clubes, a gente tem falado muito do Atlético, que é um clube que tem investido muito, e que, infelizmente, os impactos desse tipo de contratação a gente só consegue ver aqui no futebol brasileiro depois de muitos meses, né? Porque é quando saem os balanços lá, março, abril do ano que vem, até tem clubes que divulgam o balanço trimestralmente, e que facilita um pouco nesse aspecto, mas, em geral, a grande maioria só divulga o balanço uma vez por ano. E aí a gente fica meio no escuro até lá, né, de saber exatamente qual o impacto financeiro de todos esses reforços. Certo é que teremos aí um campeonato disputado num nível mais alto, né? Muitos times melhorando, muitos times com boas contratações. O Inter contratou 2 jogadores que não são aí de tanto nome, né, o Kaique e o Gustavo, mas que são jogadores de perfil bem interessante. O Bragantino trouxe uma grande contratação, o Emiliano Martínez, do futebol uruguaio, um volante muito interessante. Falamos aí, né, do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, que para mim fez a melhor janela agora de meio de ano, porque contratou 4 jogadores de um nível muito alto. O Corinthians é um time que se coloca num outro patamar em relação ao que se imaginava no início do campeonato. Então são muitos bons reforços, Everton. Não é tiro certo, né? O Douglas Costa, para mim, quando começou o ano, era a grande contratação do futebol. Não tô não. Para mim, o Douglas Costa era a grande contratação do futebol brasileiro esse ano. E até aqui no Grêmio não conseguiu jogar ainda, né? Ainda é um jogador comum, o que apresentou aqui desde que chegou ao Grêmio. Então, a gente sabe que tem muito impacto da parte física, do cara às vezes não se adaptar à questão do calendário e tudo mais, que pode interferir, mas para mim, sem sombra de dúvidas, o William no Corinthians. O William no Corinthians é o... fantástico. É o voto do menino Grice. Agora eu vou falar com ele, que é a voz do equilíbrio. Ele, por isso, está no meio. O Léo Gomides. Ô, Gomides,
pode estender também, vale para você também estender para outras contratações que foram feitas. Teve contratação no Red Bull Bragantino, teve contratação no Santos, vale o Diego Costa, que não é da janela, mas foi recentemente contratado, aliás, o Douglas Costa, o Diego Costa são primos, né? Por isso o sobrenome. O Diego Costa, obviamente, com o William, com o Andréas Pereira, com o Caleri, mas você pode acrescentar Roger Guedes, Renato Augusto. Eu não me lembro de ter visto uma janela tão aquecida, Gomides. E você? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando aí. Uma ótima terça-feira para todos. Antes, só mandar um abraço aqui, senão vou me esquecer, que o grande Reinaldo, que é o operador de áudio lá da Rádio Inconfidência, me mandou uma mensagem no sábado. Abraço, meu irmão. Ele mesmo. Estava lá no barzinho tomando uma cerveja. Eu acredito que era, né? Pelo som alto. Ou podia ser na casa dele também, Ecobir. não sei. Sim, era Ecobir. Ele mandou uma mensagem falando que estava tomando Ecobir, né, e estava com o Éder, que é um grande telespectador assíduo aqui dos Donos da Bola. Um abraço aos dois, ao Éder e ao Reinaldo, um grande amigo. Ô Everton, antes de falar daquele que considero não o melhor, né, a melhor contratação, enfim, né, para dar um voto aí nessa sua enquete, eu acredito que é muito bom para o futebol brasileiro ter a presença de jogadores qualificados, né? O Diego Costa, que até dezembro do ano passado estava disputando uma das principais competições do mundo, que é a La Liga, né? O Campeonato Espanhol, entre outras passagens que já teve em clubes da Europa. O William estava recentemente aí disputando a Premier League, que é o principal campeonato de clubes do mundo, né? Mas não foi apenas um dirigente e colocando aí todos os clubes, né, da Série A e também de Série B, de diferentes estados aí do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Minas Gerais, né, que tentaram falar sobre retorno de público aos estádios, porque as receitas dos clubes estavam caindo vertiginosamente, fazendo muitas campanhas para que os sócios torcedores de todos os clubes se pudessem, né, manter a mensalidade em dia, porque os clubes precisavam, porque a receita estava caindo, porque o futebol estava parado, porque as bilheterias, os estádios estão fechados. E aí, Everton, naquele momento em que eles observam que os concorrentes ali estão crescendo, né, a disparidade técnica está aumentando, o desespero leva talvez a atitudes irresponsáveis, Everton. Me chama muita atenção, ainda com reflexos de pandemia no futebol brasileiro, né, os clubes fazerem tantos investimentos e com tantas reclamações públicas de queda de receita. Tiveram de fazer renegociações com relação a contrato de televisão, tiveram de fazer renegociações com relação a contratos de patrocínio. Tiveram clubes que perderam patrocinadores durante esse período da pandemia. E aí, no momento em que eles veem que na tabela o time está ali na metade da tabela, quem sabe correndo um risco de rebaixamento, vão lá, contratam, sabe-se lá como, não sabemos se por empréstimo via empresário, via empréstimo bancário, não sabemos, né? Especialmente o Corinthians, né? O Flamengo nós sabemos que tem uma receita, né, muito acima da média no futebol brasileiro. É um time que consegue, através, vamos dizer assim, das próprias pernas, ter um elenco muito qualificado, né? E mesmo assim encontra alguns problemas de vez em quando, atrasando pagamentos ali da compra de direitos econômicos de jogadores, né? Por conta da queda de receitas, mas é um clube que anda com as próprias pernas. O Corinthians aí falava em dívida quase bilionária tempos atrás e está aí gastando dinheiro, sabe-se lá como. Então acho que tem que bater nessa tecla também, não pode só utilizar o glamour aí da volta de jogadores. Com relação ao nível técnico dos atletas, difícil, né, entre o William e Diego Costa. Eu vou colocar o Diego Costa porque eu acho que ele marca um número de gols maior do que o William até o final do campeonato. É interessante essa resenha. Interessante o seu argumento. É interessante essa resenha que o Gomide trouxe, porque existe a resenha, o papo, o interesse, o quanto o torcedor se interessa por esses nomes, por essas contratações, pela chegada desses jogadores. Isso aí é ótimo, o ganho técnico, o quanto valoriza o campeonato, a disputa.
Ainda mais depois de uma janela muito fria, né? O mercado estava muito ruim, obviamente, não poderia ser diferente por causa da pandemia, mundialmente afetado, um mercado fragilizado, rendas, bilheterias, patrocínios. Depois de um 2020 muito frio, a gente tem uma janela, para a gente aqui de meio de temporada, mas a europeia de início muito aquecida, com valores astronômicos, né? De envolvimento, de proposta para Mbappé que não foi, mas o Cristiano Ronaldo que foi, o Messi que foi. Então, valores absurdos. E quando o Gomide traz essa resenha, eu sei que às vezes para o torcedor, Everton, fala, não, o que importa é reforçar o time. A gente quer que o time fique forte. Mas é muito importante termos essa visão, olhar esse outro lado da moeda, de onde estão vindo as condições, a grana, de onde está vindo a grana, se preocupar com a instituição como um todo, para que depois as outras administrações ou o próprio clube não sofra lá na frente. Isso é uma outra resenha, mas é uma resenha que acho que encaixa, vem bem junto com essa aí de quem vem, quem é melhor. Hoje pela manhã nós falávamos disso lá na Rádio 98, porque pelo menos no Atlético nós não sabemos como será a contrapartida, mas está muito claro de onde vem o dinheiro, né? Sim. Nós já entrevistamos aqui o Rubens Menin e ele foi claro, nós vamos colocar, eu quero montar o melhor time do continente, nós vamos fazer força para isso acontecer, o dinheiro sai dele, o dinheiro sai do Ricardo Guimarães. A contrapartida, acho que até o Gris levantou isso aqui, a gente não sabe, né? Porque, por exemplo, quando o Paulo Nobre colocou dinheiro no Palmeiras, e foi eu não lembro quantos milhões, foi muita grana. Foi 150 milhões. Ele não geria todo esse valor, mas durante o período... Não, ele geria, né? Foi no período que ele estava como presidente, ele né? ficou 2 mandatos, né? Mas o Paulo Nobre, na verdade, ele emprestou dinheiro para pagar dívidas, né? E aí depois foi, durante a própria gestão dele, eu acho que hoje já está tudo quitado. Né? Hoje ele recebeu tudo sem juros. Ele saiu com tudo quitado. Mas ele entrou pagando dívida, né? Não foi para fazer aporte em contratação. Foi para... Ao invés do clube utilizar a receita que ele tem para pagar as dívidas, ele pagou. E a receita que entrava normalmente para fazer o fluxo de caixa do clube e seguir a vida, né? E aí depois ele foi pegando de volta, vamos dizer assim. E aí ele pegou tudo sem cobrar juros, mas ele recebeu tudo de volta. Ok. No Atlético, a operação é de o Menin e o Ricardo Guimarães colocam dinheiro, eles fazem a gestão. Estava conversando com uma pessoa do Atlético na sexta-feira. Renato Salvador. Coloca dinheiro mesmo, é o Menin e o Ricardo Guimarães. Que coloca dinheiro mesmo. A vinda do Diego Costa tá na conta do Ricardo Guimarães e outros do Menin e tal. Então eles colocam dinheiro lá e eles fazem a gestão. Sexta-feira eu estava conversando com uma pessoa que trabalha dentro do clube e essa pessoa estava me dizendo: Everton, não sai uma camisa daqui sem o aval deles. Uma camisa. Então, das regras de compliance, entre muitas outras regras, uma delas é exatamente essa. Não sai uma camisa sem o aval deles. Ou seja, eles colocam dinheiro, mas eles fazem a gestão desse dinheiro. Isso é suficiente para os caras... Bom, ao contrário do que o Gomide disse aqui há algum tempo, de que o cara pode ter um sucesso pleno e absoluto no negócio dele, né, na empresa dele, não quer dizer que sendo presidente de clube, que o clube vai voar na mão dele. Nós temos vários presidentes de clubes que passaram, que têm sucesso na vida pessoal, profissional, e que a maioria, e que passam pelos clubes e deixam um rombo desgraçado nos clubes, porque ali eles gastam dinheiro que não é deles. Por isso que eu acho que o processo no Atlético é um pouco diferente. Eles colocam e eles fazem a gestão do dinheiro. Tem um presidente, tem uma diretoria, tem a comissão técnica, tem toda, mas eles cuidam de tudo. Aí eu acho que é um pouco diferente, né? No Corinthians, por exemplo, o próprio Ronaldo Giovanelli disse há alguns dias no Jogo Aberto que o Kia estaria por trás desse negócio envolvendo o William. O Gris acabou de trazer aqui, o Kia Jorabichian, e não a Kia do Brasil. O Kia Jorabichian. Mas está proibido de entrar no Brasil? Mas o dinheiro dele não. Eu não sei, diz que ele tem uma relação muito grande, até com grandes empresários, né, Gomide? E o Kia estaria por trás. Então... eu não sei como o Corinthians está se movendo nesse sentido, mas tem alguma coisa sendo feita. Agora, a pergunta que eu quero fazer